pessoal do primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 30ª aula de filosofia, que vai ser uma revisão do módulo 14, tá? Da apostila de vocês, que é o mito da caverna, que é conhecido como o mito da caverna de Platão, porém, vocês vão reparar ao ler o capítulo, para responder o formulário do Google que eu vou mandar para vocês, que Platão só narra um diálogo entre Sócrates e Glauco. Então, como nós todos estamos a par, todos nós sabemos que Sócrates não deixou nada escrito, tudo que nós conhecemos a respeito de Sócrates foi deixado por Platão e pelos outros discípulos de Sócrates, chegamos à conclusão de que aquele método de dedução maiêutica que o Sócrates adotava para fazer com que os seus interlocutores, aqueles que vinham para ele perguntar coisas, chegassem sozinhos à conclusão, através de perguntas que o Sócrates fazia, através de questionamentos que o próprio Sócrates fazia. Bom, se você está me perguntando isso, como será tal coisa? Aí a própria pessoa que perguntou vai parar para pensar e vai chegar à resposta daquela pergunta que ela foi fazer antes, tá? A gente só precisa lembrar que quem lançou a teoria de mundo sensível e de mundo inteligível foi o Platão. E isso foi uma teoria dele, tá? O mundo sensível seria todas as verdades que nós enxergamos, os objetos, as cenas, as claridades, todos os acontecimentos que nós enxergamos, que nós ouvimos e das coisas que nós podemos pegar, tá? A gente adquire o conhecimento sobre uma caneta com a visão e com o tato, certo? Um mouse é a mesma coisa. Então, a diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível é você pega a caneta e vê. Só que na sua cabeça, no caso dessa, você sabe, através do seu raciocínio, que essa caneta é vermelha, certo? E que esse mouse não tem lâmpada embaixo. Então, a diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível é justamente o raciocínio. No mito da caverna, descrito por Platão, né, quando ele descreve o diálogo entre Sócrates e Glauco, vocês vão perceber que o próprio Glauco, respondendo às perguntas de Sócrates, vai chegar à conclusão de que ele próprio e grande parte dos indivíduos conhecem apenas a verdade, uma inverdade, né? A verdade fora da realidade. É uma verdade, como é que se diz? Qual é o termo que eles usam muito aqui? É uma verdade alegórica. Seria uma fantasia a respeito do significado das coisas. E quando o próprio Platão, o próprio Sócrates sugere a saída, o filósofo seria aquele personagem que sai dessa caverna e deixa que toma coragem e abandona aquela zona de conforto da alegoria e passa a ter contato com o mundo real, com o sol iluminando as coisas e dando dimensão, né? uma terceira, criando objetos tridimensionais para que a razão e o raciocínio possam absorver com acuidade, né? Sem ser enganados, sem ser logrados, né? Sem ser... Gente, olha, nesse ponto eu vou recobrar aquela minha recomendação de sempre de sair do senso comum. Porque o senso comum, gente, aquela informação rasa e que a sociedade domina,
nada mais é do que um aglomerado de informações irreais, né? Às vezes são reais, lógico, mas na grande maioria das vezes não tem profundidade nenhuma. Elas vêm de achismos, né? Elas vêm de deduções feitas através de telefone sem fio. Então elas não, normalmente as ideias populares, elas não têm um embasamento, uma estrutura acadêmica, uma estrutura teórica firme, científica, uma estrutura raciocinada. Então, elas podem ser comparadas aos mitos, né? As informações rasas, as informações do senso comum, podem ser comparados aos mitos. E o grande passo da filosofia, a grande definição do filósofo, daquele homem... O filósofo nada mais é do que um cara que pensa, do que um cara que raciocina, né? De um indivíduo, homem ou mulher, que levanta questionamentos a respeito das coisas, não aceita as coisas como elas são. O mito da caverna, gente, ele é uma história, uma alegoria também, uma parábola que envolve exatamente o indivíduo se entregar à zona de conforto e aceitar as verdades que são impostas a ele, né? Sombras da verdade, verdades manipuladas, certo? Por jogos de luzes e sombras e sons produzidos. Então, a filosofia nada mais é do que o desvendar, né? Do quebrar, do retirar este véu e realmente aprofundar-se no conhecimento das coisas. Aproximar o máximo possível o mundo sensível do mundo inteligível de cada indivíduo, né? Que resolve abandonar a zona de conforto, a zona do conhecimento comum. Se alguém te pergunta o que é o Minotauro? Olha, eu não sei exatamente. Isso se você for honesto na resposta, mas provavelmente você vai falar, o Minotauro, nós, né, que assistimos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente vai falar que o Minotauro era um homem, se a gente não tiver um conhecimento mais profundo, com uma cabeça de touro. E ele caçava as pessoas num labirinto, isso aí é um pouquinho mais aprofundado, coisa e tal. Só que, para quem estuda a história da mitologia grega, isso já é na disciplina de história, vai se aprofundar e vai perceber, vai aprender que esse Minotauro ele foi filho de uma rainha que manteve relações com um touro. E essa rainha era a esposa do rei Minos. Enfim, tem toda uma alegoria maior na figura do Minotauro que a superfície da informação desconhece. Esse labirinto do Minotauro a que todo mundo se refere era uma punição para alguns presos, alguns capturados pelo rei Minos. Aí a gente tem a emenda com a lenda de Ícaro, né? Das asas que derretem ao calor porque elas são feitas de cera. Dédalo e Ícaro, que teriam fugido da ilha de Minos. Então, por isso que eu coloquei para vocês, por esses pequenos fragmentos da história que eu coloquei para vocês, vocês deduzem e, em grande parte das vezes, as informações que nós temos, elas são irreais. Então, quando Platão descreve o mundo sensível, ele descreve o mundo sensível como sujeito a equívocos. É um mundo que se deteriora. É um mundo que uma verdade pode ser uma coisa hoje e outra amanhã. Mas o mundo das ideias,
o mundo do raciocínio, após você absorver esse conhecimento sensível e raciocinar em cima dele, aí já é concreto, já é perene, né? Durável. É uma informação mais confiável, percebe? É um conhecimento que você pode confiar. Você vai ter mais, como é que se diz? Vai ter mais segurança em saber aquilo do que apenas saber um boato, uma alegoria qualquer. Olha, gente, eu vou colocar esse vídeo para vocês antes da semana que vem, que nós vamos fazer a atividade sobre o módulo 14, né? A 30ª aula de vocês vai ser uma revisão, né? Isso que eu acabei de falar, que não doido, do módulo 14, páginas 58, 59 e 60. E depois uma historinha que faz parte dos exercícios, mas que vocês não vão precisar fazer para me entregar. Eu vou confeccionar uma atividade que vai ser mandada via Google Forms para vocês, como todas as atividades são hoje em dia, tá ok? Gente, eu espero que vocês tenham entendido a dinâmica da 30ª aula de filosofia, a revisão que nós vamos fazer a respeito do módulo 14 através do Google Forms, da terceira atividade do 4º bimestre de vocês. Vai se basear no módulo 14, ok? Bons estudos a todos, obrigado pela atenção de vocês até agora.